Olá, que bom ter a sua companhia aqui no dia 66 da nossa jornada de leitura da Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, transformadora. A passagem de um fardo super pesado para um descanso de verdade. Mas antes da gente entrar nos textos, peraí, vamos fazer uma pausa para celebrar. Parabéns! São 66 dias de leitura. Mais de 17% do plano já foi. Faltam menos de 300 dias. Essa constância é incrível e, pode acreditar, tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Então vamos lá, o desafio de hoje é conectar coisas que, à primeira vista, parecem de mundos diferentes. Leis de pureza lá do Antigo Testamento, um convite revolucionário de Jesus e umas dicas de sabedoria bem práticas. Qual será o fio que amarra tudo isso? Vamos descobrir juntos. A nossa história começa em Levítico, falando sobre as leis de pureza. Tenta imaginar um fardo que não era só um sentimento, era algo visível, um rótulo que todo mundo via e que definia quem era a pessoa na sociedade. Para a gente sentir o peso dessa lei, olha só como era o processo. Não era nada simples, era quase um procedimento médico legal, sabe? Tinha um exame inicial, depois uma semana inteira de isolamento total, aí um novo exame e, por fim, o veredito. Uma única palavra que podia mudar a vida de alguém para sempre. E se o resultado fosse impuro, nossa, era devastador. A pessoa tem que ficar gritando a própria condição e era obrigada a viver isolada, longe de tudo e de todos. Era uma exclusão total da família, da comunidade, da vida religiosa, um fardo social e emocional que a gente mal consegue imaginar. E é isso que nos leva a uma pergunta que muda tudo. E se a impureza mais perigosa, aquela que realmente nos afasta de Deus e dos outros, não for algo que se vê na pele, mas algo que está escondido lá dentro, no coração? E exatamente para esse lugar, para o coração, que Jesus nos leva agora em Mateus. Ele vira a chave, muda o foco da pole para a alma e revela uma impureza que ninguém vê, mas que é infinitamente mais séria. E perceba a mudança de perspectiva aqui. Jesus não está nem um pouco preocupado com rituais ou doenças de pele. Ele está repreendendo cidades inteiras por causa da dureza de coração, pela teimosia em não se arrepender, mesmo depois de testemunharem milagres extraordinários. Essa comparação que ele faz uau, é chocante. Cidades pagãs e até a terrível Sodoma teriam um julgamento mais leve do que Cafarnaum, que era praticamente a base de operações de Jesus. Mas por quê? Porque para Jesus a maior responsabilidade é de quem mais recebeu. Rejeitar a luz depois de vê-la com clareza, essa é a questão mais grave. Mas o incrível de Jesus é que ele nunca aponta o problema sem oferecer a solução. Depois de diagnosticar o coração, ele apresenta a cura, um convite irresistível para um descanso de verdade. E aqui está o segredo para encontrar essa cura. Jesus deixa claro que esse entendimento verdadeiro não é para os que se acham muito sábios, os entendidos, mas sim para os pequeninos, ou seja, para aqueles que chegam com o coração simples, humilde e aberto. Esse aqui é o coração da mensagem, né? Talvez o convite mais famoso de todos. É algo direto, pessoal. Venham a mim. E note, ele não bota pré-requisito, não especifica o tipo de cansaço. É para todo mundo que se sente sobrecarregado, seja pelas regras, pela culpa, pela ansiedade, pelos desafios da vida. Aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, o fardo da lei, algo externo, pesado, que isolava as pessoas. Do outro, o fardo de Cristo, um relacionamento interno que conecta e que ele descreve como um jugo suave e um peso leve. Ok, muito bonito, mas como é que isso funciona na prática? Como a gente vive esse tal fardo leve no dia a dia? Bom, é aí que a sabedoria do livro de Provérbios entra em campo para nos ajudar. O primeiro conselho prático que a gente encontra hoje é sobre um poder que muitas vezes a gente subestima, o poder da paciência e de uma fala mansa. Isso se encaixa perfeitamente com o coração manso e humilde de Jesus. A verdadeira força, segundo a Bíblia, não está no grito, na imposição, está na gentileza paciente, que de um jeito surpreendente consegue quebrar até as defesas mais duras. O próximo ponto que Provérbios levanta é a importância fundamental do autocontrole para a gente conseguir manter essa vida de descanso. Que imagem poderosa! Viver nesse descanso não significa viver de qualquer jeito, sem regras. Pelo contrário, o autocontrole funciona como os muros de uma cidade, protegendo a nossa paz interior para a gente não ser invadido e dominado pelos nossos próprios impulsos. E para fechar,
Um alerta sobre o perigo da soberba, que é exatamente o contrário da humildade que Jesus nos convida a ter. Esse provérbio é o eco perfeito da mensagem de Jesus. O descanso de verdade acontece quando a gente para de lutar por reconhecimento o tempo todo. É sobre ser humilde, não sobre se promover, confiando que, na hora certa, a honra virá. E tudo isso nos traz de volta ao começo. O fio que conecta Levítico, Mateus e Provérbios é essa jornada de um fardo externo para um descanso interno que é vivido no dia a dia com sabedoria. A pergunta que fica para nossa reflexão é: como esses conselhos práticos de Provérbios podem nos ajudar a viver hoje o fardo leve que Jesus oferece? Que essa reflexão possa nos acompanhar ao longo do dia. Se essa análise ajudou a enxergar novas conexões na leitura, deixe um curtir e siga o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada nos próximos dias. Continuamos juntos. Um grande abraço e até amanhã.